vai se esconder dos olhos dele. Não tem para onde a gente fugir, irmão. Não tem para onde se a gente fugir e se esconder na fenda de uma rocha. Até ali o Senhor está nos vendo. Verdade. A palavra do Senhor vai dizer que se a gente fizer a cama no Sheol, lá no inferno, até lá Ele consegue ir, Ele consegue enxergar. Não tem para onde a gente fugir, não tem para onde a gente escapar. Então, se a gente está aqui, vamos ser verdadeiramente crentes. Aleluia. Vamos ser verdadeiramente cristãos. Essa palavra, irmão, é uma palavra que confronta, mas a palavra do Senhor, ela tem que confrontar nosso eu. Glória a Deus. Ela tem que transformar o nosso conhecimento. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Romanos, capítulo 12: rogo-vos, por compaixão de Cristo, que sejais transformado o vosso entendimento e apresentai os vossos corpos santos e imaculados a Deus. Aleluia. Não é de qualquer maneira, irmãos. A gente pode viver uma vida de qualquer maneira, mas não é de qualquer maneira que a gente vai entrar no reino dos céus. Muitas coisas a gente pode fazer nesse mundo, mas a gente não vai poder entrar lá com muitas coisas desse mundo. A gente não vai poder levar nada daqui. Nada. Nem dinheiro, nem roupa, nem nossos próprios familiares. Nada. A gente só vai entrar pela graça de Deus. Aleluia. Não é pelas nossas obras. E a palavra do Senhor vai dizer no livro de Coríntios: não é pelas nossas obras, para que ninguém se glorie, mas é pela graça de Deus que somos salvos. É pela graça de Deus que somos escolhidos. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. E a palavra do Senhor, irmãos, a referência sobre essa palavra, ela vai jogar lá no livro de Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 16, vai dizer uma outra palavra da grande ceia. Vai dizer que um pai de família, ele faz uma grande ceia, um grande banquete, e ele chama todos os convidados, mas ninguém quis ir. Antes, um a um, começou a dar desculpas para poder não participar da festa. O primeiro disse: considere-me, não considere a minha presença nessa festa, nesse banquete, porque eu comprei um terreno e eu tenho que ir ver esse terreno. O segundo disse: desconsidere a minha presença, porque eu comprei 5 juntas de bois e eu preciso testar esses bois nos trabalhos. E o terceiro disse: não conte com a minha presença, porque eu me casei e eu já não tenho o que fazer mais. Só desconsidere a minha presença. E o que essa mensagem tem a dizer, irmãos? Que todos esses 3, a qual foi citado nessa parábola da grande ceia, todos eles deram uma desculpa. Mas todas essas desculpas eram desculpas esfarrapadas. Aleluia. Porque a mensagem vai dizer que o convite era para eles virem e participar da ceia. A ceia era na janta, era o jantar, ao qual já estava tudo preparado. Aquele que comprou o terreno, como de costume dos israelitas, ninguém vai ver o terreno, irmãos, de noite. Vai ver o terreno de dia. E ninguém compra um terreno sem antes ter avaliado aquele terreno, sem antes ter visto se aquele terreno era próprio, se aquele terreno tinha esse valor. Ninguém compra esse terreno assim, de dia, de noite, perdão. O segundo vai dizer que comprou 5 juntas de bois e precisava experimentar aqueles bois no seu trabalho. Outra desculpa esfarrapada, irmãos. Quem vai testar boi no trabalho à noite? Meu Era para poder não ir Deus. mesmo. Desconsidere a minha presença, porque eu não vou. Era a mais pura verdade que ele estava dizendo. E como eu disse dos convites, era sempre feito 2 convites. O terceiro falou: desconsidere a minha presença, porque eu me casei. Irmãos, se eu me casei, se eu recebi um convite para poder ir na festa, era obrigatório eu ir. Se eu fosse me casar, eu tinha que marcar a data do meu casamento para um dia depois. O porquê que era obrigatório? Ou eu tinha que desmarcar com antecedência? Porque naquela época a gente vai saber que não tinha energia elétrica, não tinha geladeira. Tudo que era preparado conforme a quantidade de famílias que foram convidados. Então, se eu aceitei o convite e falei eu vou, eu tinha que ser homem para poder chegar no dia e ir. Porque senão seria uma quantidade de comida desperdiçada. Então, se eu tinha marcado a minha presença, eu falei: não pode contar com a minha presença, eu vou. Chega no dia, eu não vou, irmãos. Isso aí é uma falta de respeito com o anfitrião da casa. Meu Deus. E muitos de nós damos desculpa esfarrapada para poder não vir no culto. Meu Essa é a Deus. mensagem mais pura. Aleluia. Porque nós temos o dia todo, irmãos, para trabalhar. Muitas das vezes nós damos certos tipos de desculpa: não, hoje eu não
cansado demais, hoje eu trabalhei, estou muito cansado, eu tenho que dar uma descansada. Irmão, desculpe sua rapada. É você que não quer vir para o culto mesmo, porque o culto geralmente no máximo é 2 horas, 2 horas e meia. Você tem o seu dia todo para poder fazer seus afazeres e não vem. Você tem seu dia todo para poder fazer qualquer outro tipo de coisa, passear, sair, comer um lanche, comer uma pizza, fazer qualquer tipo de coisa. Não estou tentando atacar ninguém. Não. Aleluia! É a palavra do Senhor que está dizendo através da tua mensagem. Mas muitas das vezes a gente deixa de vir à casa do Senhor, alimentar o nosso espírito, para poder fazer qualquer outro tipo de coisa. Como que a gente vai ter a presença do Senhor no nosso coração? Como que a gente quer ser chamado filho de Deus? Se a gente não tira um tempo adequado para poder orar, se a gente não tira um tempo adequado para poder vir na casa do Senhor, para fazer a obra dele, para poder levar a mensagem dele, se a gente não tira um tempo adequado para poder ler as escrituras dele, qual é a palavra verdadeira e fiel dele, como que a gente quer ensinar sem antes a gente aprender? Aleluia! Como que a gente quer fazer algo para Deus, se a gente não tira esse tempo para Deus? A gente só quer receber, mas oferecer para Deus, cadê? Ninguém mais quer, irmãos. Ninguém mais quer ter compromisso com a obra do Senhor, com a palavra do Senhor. Ninguém mais quer servir verdadeiramente como era. Irmãos, é difícil. Mas Deus não disse que seria fácil. Jesus não disse que seria fácil. Aleluia! Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Então Ele deixou a prova concreta e viva, que é possível passar pela prova, é possível passar pelas adversidades, é possível passar por qualquer situação. Deus poderoso, mas a gente aleluia. tem que vir aqui, não é só a igreja que vai salvar, irmãos. A gente pode passar a nossa vida inteira dentro da igreja e ir para o inferno no último dia, se a gente não estiver dentro da igreja com o nosso coração voltado para Deus, voltado com o nosso coração por amor a Deus. Se a gente não estiver servindo a Ele, por amor a Ele, a gente vai passar a nossa vida inteira sendo hipócrita, servindo um falso Deus, ao qual nós criamos a ilusão na nossa mente, ao qual vai chegar naquele grande dia e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mateus 25 vai dizer a parábola das 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. Todas elas tinham azeite. A diferença é que algumas se prepararam antes, levaram além dos azeites nas suas lamparinas, mas levaram azeite na sua botija. Qual é a botija que nós temos hoje em dia, irmãos? É isso aqui, ó. Aleluia! Essa é a reserva, a qual muitos não querem carregar. Glória a Deus! A botija para aquelas virgens prudentes incomodava elas pelo caminho, por onde elas iam passando. Elas tinham que carregar debaixo do braço, elas tinham que carregar do seu lado, porque elas sabiam que seria necessário, que elas poderiam precisar. Mas aquelas virgens que eram imprudentes falaram: não, o azeite que nós temos vai durar até o noivo chegar. E não durou. Elas tiveram que sair para poder comprar mais azeite, mas é nessa saída para poder comprar mais azeite que o noivo chegou. E aquelas que estavam preparadas participaram das bodas, participaram da festa. E quando aquelas que eram imprudentes chegaram, bateram na porta e falaram: abra-nos, por favor. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade, irmãos? Iniquidade é você saber que você está fazendo a coisa errada e ainda permanece fazendo. É você saber que você está agindo de uma maneira errada e ainda permanece no erro. Pecado todo mundo nós peca, irmãos. Todos os dias nós pecamos. Mas nós somos perdoados, porque Cristo deu a vida dele para que os nossos pecados fossem perdoados, não as nossas iniquidades. Aleluia! Iniquidade é algo que a gente deseja fazer, que a gente sabe que é errado, mas a gente decide fazer. Isso é iniquidade. A gente saber que a gente vem aqui, mas somente para poder cultuar. O culto, irmãos, nada mais é do que oferecer para Deus. A gente não vem aqui cultuar para poder receber de Deus, a gente vem para oferecer para Deus. O que a gente tem que vir para oferecer para Deus? Qual é o nosso culto para Deus? O que a gente trouxe para Deus para poder oferecer para Ele? A gente sabe que nessa terra a gente não pode oferecer nada para Ele. Deus, Ele não precisa de prata. Deus, Ele não precisa de ouro. Deus, Ele não precisa de nada do que habita nessa terra aqui. Nada. A gente não pode oferecer nada para Ele, porque Ele é dono da prata, Ele é dono do ouro. Aleluia! Ele é dono da terra inteira. Então o que a gente pode oferecer para Deus? O nosso coração quebrantado e contrito.
Porque a palavra do Senhor vai dizer que um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeitará. Aleluia. 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 Irmãos, e para continuar, para poder estar indo já para a reta final, para poder encerrar já essa mensagem, eu quero trazer aqui o que deve manter cada um de nós em pé. Qual deve ser o nosso auge do reino dos céus? Essa palavra ela vai jogar no livro de Apocalipse, capítulo 7, no versículo 9 em diante, vai dizer: depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono e sobre os seus rostos e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre, amém. E vai dizer no versículo 13: um dos anciões me falou dizendo: estes que são vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E no 14 vai dizer: e eu disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram os seus vestidos e os embranqueceram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele, glórias a Deus, e aquele que vem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o seu trono, os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as águas, para as fontes das águas da vida eterna. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Aleluia. Isso, irmãos, é o que nós devemos almejar. Aqui a palavra vai dizer que não era pouca multidão, era uma multidão de gente, irmãos. Não era um nem dois, nem uma parte selecionada, era uma multidão de gente. E o ancião que estava no céu vai questionar. João, quando ele teve essa visão na ilha de Patmos, ele vai dizer que o ancião perguntou para ele: e essa multidão quem são? Ele vai dizer: Senhor, o Senhor sabe. E ele vai dizer que essa multidão era aqueles que vieram de uma grande tribulação, que tiveram seus vestidos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E Jesus os guiará pelas águas, pela fonte das águas da vida eterna. E Ele mesmo os cobrirá. E Ele mesmo limpará de seus olhos toda lágrima. Nada mais vai nos afligir. Nem dor, nem pranto, nem ranger de dente terá para nós, irmãos. Isso que deve manter o cristão de pé. Isso que deve ser a fonte de cada um de nós, para a gente permanecer firme. Mas muitos têm se esquecido disso, dessa promessa, desse convite a qual foi feito para cada um de nós. Como eu disse, nós não éramos convidados, mas através da morte de Cristo, Ele chamou tanto os bons quanto os maus. Mas muitos são os chamados e poucos são escolhidos. Aleluia. Porque rejeitaram esse convite. Muitos poderiam estar aqui nessa noite, mas não estão. Não é porque não foram chamados. Eu tenho certeza que o pastor Cristiano deve ter mandado mensagem, não para um, não para dois, não mandou só para nós que estamos aqui. Eu tenho certeza disso, que o pastor Cristiano postou nos seus status, que eu acompanho também. Ele postou para todos. Todos foram chamados, mas poucos os escolhidos. Meu Deus, aleluia. Amém? Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Não peço perdão aos irmãos pela palavra, porque a palavra por si só, ela mesma já se sustenta. Então, se algum dos irmãos, não é a minha intenção afrontar ninguém, mas é a palavra do Senhor a qual foi lida. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade. Uma salva de palmas que exalta o Senhor. Aleluia, Jesus. Deus poderoso, aleluia. Glória a Deus.
158 pessoas. Amém? Escola de pé, irmãos, em nome de Jesus.